Noite, graça e paz, que alegria, gente. Quantos foram grandemente abençoados, edificados? Que palavra maravilhosa, inspiradora. Vamos celebrar Jesus pela vida do pastor Lin. Uma honra muito grande estar aqui com vocês, nossa última noite agora no Rio. E tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando, ministrando grandemente aos nossos corações. Eu quero aproveitar que a última noite, rapidamente, te encorajar, te incentivar a passar ali na livraria. No final dessa celebração, eu trouxe alguns livros que eu quero recomendar a leitura a você. Um deles, que eu não comentei ontem, é o livro Revestidos. Aqui eu ensino sobre a obra do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo e a diferença da experiência do novo nascimento, como ser dirigido pelo Espírito e a respeito dos benefícios do falar em línguas. Você que ama conhecer e fluir na unção do Espírito, eu tenho certeza que esse livro vai te abençoar e te enriquecer grandemente. Tem um livro também, o ABC da Fé, como manifestar uma fé inabalável. Você vai aprender aqui princípios de fé e como de fato ter uma fé excelente e exercer a sua fé. Eu costumo dizer que a fé é a nossa mão espiritual. É através da fé que nós nos apropriamos de toda a bênção do céu. E aquele que tem uma fé grande, tem uma mão grande também e recebe muito também. Eu tenho certeza que nesses dias a sua fé está sendo esticada e alargada. Quantos dizem amém? E o livro Ministros da Nova Aliança. Diga, eu sou um ministro. Fala assim para o seu vizinho, você é um sacerdote. Agora, não basta você saber que você é um ministro. É muito importante que você saiba que você é um ministro de uma nova aliança, de um novo pacto. E aqui eu tenho certeza que esse livro também vai te inspirar a não apenas entender a mensagem da graça, mas como pregar a graça, como sustentar o testemunho da graça na nossa geração. Diga assim para o seu vizinho, você acaba de ser abençoado. Fala, você vai ganhar um presente. Fala, você vai ganhar um livro que eu vou dar para você. Fala aí para ele aí. Alguém pode dizer amém? Porque nós somos uma igreja generosa. Mas eu sempre faço questão de falar dos livros, porque a venda desses livros, nenhum centavo vem para mim ou para nossa casa, mas todo o recurso dos livros é ofertado para abençoar outras igrejas, para abençoar projetos missionários, projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, além de ser um livro que vai te encorajar, te enriquecer, te suprir espiritualmente, é uma semente que você também estará deixando para a expansão do reino de Deus e para a edificação da igreja. Quantos se alegram com isso? Aproveite, compre, dê de presente, abençoe outras pessoas e certamente você será um canal da graça de Deus para que outras pessoas sejam edificadas. Amém, queridos? Preparados? Quando estão prontos? Então aperte os cintos, nós vamos orar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, curve sua cabeça. Pai, nessa noite nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Te louvamos pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos como tua igreja, como teu povo. Te louvamos porque sabemos que esse é um ambiente onde a tua graça tem fluído e tem nos ministrado, nos enriquecido, nos encorajado, nos sustentado. E que nessa noite, mais uma vez, que a tua palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, com ousadia, com autoridade. Pai, me dê palavras espirituais que traduzam as realidades do teu coração, do teu espírito, e nos dê ouvidos espirituais para que possamos discernir, compreender cada verdade do céu
que agora será ensinada e compartilhada. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa hora, em nome de Jesus. E que cada semente da tua palavra, que agora será lançada, semeada, que encontre bons solos, corações receptivos, que nenhuma delas se perca, mas que todas possam frutificar e florescer abundantemente. Se você crê comigo, diga amém. Diga um amém mais forte. Ontem nós compartilhamos um pouco sobre a importância de crescermos em sabedoria, diga comigo sabedoria, para pegarmos toda essa revelação da graça e aplicarmos na nossa vida, em cada área da nossa vida, em cada aspecto da nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, quando você percebe as orações que Paulo faz, que estão ali registradas nas suas epístolas, há um tema continuamente presente nas orações de Paulo. Paulo sempre orava por espírito de sabedoria e de revelação. Você nunca vê Paulo orando pelo crescimento da igreja. Você não identifica Paulo orando por prosperidade financeira. Paulo, ele orava para que a igreja crescesse no espírito de sabedoria e de revelação, porque o crescimento da igreja, o avanço do reino de Deus é fruto de uma igreja cheia de sabedoria e de revelação. Quantos estão entendendo? E ter revelação da palavra não é descobrir algo que ninguém nunca viu antes. Ter revelação da palavra não é descobrir uma nova teologia ou uma nova doutrina, mas é você entender no Espírito algo que você já sabia ou que você já conhecia na sua mente. Quem está entendendo? É quando os seus olhos se abrem, é quando há esse descortinar, quando temos revelação da palavra, nós nos sentimos mais gostosos por dentro. É como se o seu espírito estivesse se levantando. Você percebe vida dentro de você. Você percebe o seu coração entrando em ebulição. Quando os seus olhos se abrem, olhos abertos sempre gera um coração aquecido, um coração que arde, um coração que queima em revelação da palavra de Deus. A revelação da palavra é o que gera ousadia, é o que gera autoridade, para que você possa se apropriar, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que já é seu. Eu disse de tudo aquilo que já é seu, já pertence a você, faz parte da sua herança como filhos e filhas de Deus. E a revelação da palavra é o que gera a verdadeira mudança, a verdadeira transformação. Por isso não há como você ter revelação do Evangelho e continuar agindo como antes. Não há como você ter revelação do pão do céu e ter o mesmo comportamento, quando de fato os seus olhos são abertos e toda a cegueira é arrancada dos seus olhos, e na luz você enxerga a luz. Ao levantar dessa cadeira você não é mais a mesma pessoa. Mas não basta apenas a revelação, nós precisamos ter sabedoria. E o que é sabedoria? É quando sabemos aplicar aquela revelação. É quando sabemos pegar aquela revelação e colocar na nossa vida, na nossa prática, na nossa experiência. Deixa eu te dar um exemplo. Eu gosto muito de ensinar, então eu sempre uso muitos exemplos. Eu sempre digo que ter revelação é saber que tomate é fruta. Quantos sabiam disso? Sabedoria é saber que não se coloca tomate em salada de fruta. É você saber como aplicar aquela revelação que você tem. Quem entende o que eu estou dizendo? Você tem crescido em revelação da palavra? Vou perguntar mais uma vez, você tem crescido em revelação do Evangelho? Se você quer avançar na graça, você precisa avançar também em sabedoria. Quantos estão avançando na graça aqui? E hoje eu quero compartilhar a respeito de algo que o Espírito Santo tem gerado como encargo no meu coração nesse tempo.
E aonde eu tenho ido, frequentemente eu tenho falado, ensinado a respeito disso, porque eu creio que o Espírito, nesse tempo, quer nos levar a uma maturidade, a uma consistência espiritual. O Espírito, ele quer gerar mais musculatura espiritual, porque certamente nós estamos vivendo os últimos dias, e há uma grande colheita a ser feita diante de nós. Hoje eu gostaria de falar sobre aquilo que eu chamo de o Espírito de Cristo, ou o Espírito da graça. Como manifestar o Espírito de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, Filipenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo faz uma afirmação poderosa. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Espírito de Cristo é muito importante para tudo. Você precisa analisar todas as coisas, enxergar todas as coisas. Você precisa avaliar as circunstâncias à sua volta, os problemas, tudo através dessa ótica, dessa lente, dessa perspectiva do Espírito de Cristo. Por que o Espírito de Cristo? Porque certamente existem outros espíritos. E quando eu falo de espírito aqui, eu estou falando de uma atitude, eu estou falando de uma postura, eu estou falando de um condicionamento da mente, que o apóstolo Paulo aqui, em Filipenses capítulo 2, verso 5, ele chama de sentimento. É uma ótica, é uma postura, é um condicionamento da mente, é uma forma de enxergar a realidade ao nosso redor. O Espírito de Cristo, é desse Espírito que você recebeu. Em uma certa ocasião, no Evangelho de Lucas, você pode abrir, no capítulo 9, a partir do verso 51, você pode acompanhar comigo esse texto. Está escrito: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para onde? Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Para você entender o que está acontecendo aqui, eles rejeitaram a Jesus, eles recusaram de receber Jesus. Veja que a mentalidade no Oriente nunca é recusar hospedar alguém, recusar hospedar alguém que precisa, alguém que necessita. E essa é a mentalidade que prevalece, é tradicional até os dias de hoje. E nesse texto que nós estamos lendo aqui, os samaritanos, eles não receberam Jesus. E se você ama o Senhor, é óbvio que você fica indignado com uma situação assim, com um cenário como esse. Mas continue lendo comigo o texto. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Você lê esse texto e certamente você já deve ter lido esse texto tantas outras vezes. E às vezes nós lemos esse texto como se nós fôssemos superiores, mais maduros. E aí nós pensamos: meu Deus, mas como que Tiago e João eram tão infantis, eram tão carnais, tanta imaturidade. Mas perceba que na realidade a atitude de Tiago e de João, ela é tão comum entre nós, ela é tão presente entre nós. Qual é a atitude comum? Se alguém fez algo contra mim, eu faço algo pior. Se alguém me prejudicou de alguma maneira, eu vou devolver de uma maneira muito pior. E aí o texto diz: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?
essa é a atitude da maioria dos crentes nos dias de hoje. Essa é a atitude da maioria dos evangélicos nos dias de hoje. Eles fazem algo, talvez querendo ser zelosos, querendo zelar pela igreja, querendo zelar pela causa de Cristo, pelo reino de Deus, e certamente não fazem isso, pelo menos a maioria, de forma mal intencionada, mas sempre tem uma palavra de julgamento e uma palavra de condenação. Mas eu vim aqui te dizer, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós não estamos aqui para condenar esse mundo, até porque esse mundo já está debaixo de condenação. E todas as vezes que você, quem está aqui, todas as vezes que você se perceber julgando, que você se perceber condenando, ou lançando uma palavra de culpa sobre alguém, acredite, você não está falando no Espírito de Cristo. Esse não é o Espírito da graça. O que Jesus então diz para os discípulos? Olha o verso 55, Lucas capítulo 9, versos 55 e 56. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. Não, você não está aqui comigo não. Vou te dar mais uma oportunidade para dar um glória a Deus aí no seu lugar. Jesus está respondendo no verso 55 e 56. Leia comigo, eu quero te ouvir. Pois o Filho do Homem não veio para destruir. Aliás, verso 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluia. Vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir ninguém. O Filho do Homem não se manifestou para condenar ninguém, mas Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para alcançar aquele que está doente. Ele veio para resgatar aquele que está caído, aquele que está ferido, aquele que está perdido. E se Ele veio para salvar, certamente Ele não veio para destruir. E hoje nós estamos aqui para sustentar o ministério de Jesus. Existe um aspecto que ela já foi concluída, foi terminada. Existe um aspecto da obra de redenção que ela já foi completamente concluída. É por isso que Cristo na cruz bradou dizendo: está consumado. Mas há um outro aspecto da obra de Jesus, que é a edificação da sua casa, a edificação da sua igreja, a expansão do seu reino, a conquista dessa e da próxima geração. Nós hoje somos cooperadores dele. E nós estamos hoje dando continuidade a algo que Jesus começou e iniciou através do seu sangue. Eu acho que você poderia ficar um pouquinho mais, porque acredite, não existe privilégio maior, não existe glória maior do que ser chamado de ajudante da divindade, do que ser um cooperador de Deus. Deus não precisa de ninguém que está aqui, mas na sua soberania, Ele escolheu compartilhar conosco o privilégio de cooperar uma obra que é totalmente dele. Quem diz amém? E hoje você é um participante, obrigado querida, da obra de Cristo. Diga para o seu vizinho: é você. Não, ele não entendeu ainda, cutuca ele, diga: é você. Diga: hoje, fala igual crente, diga: hoje você está dando sequência, continuidade ao ministério de Jesus. Então nós não estamos aqui para condenar ninguém, porque esse não é o Espírito de Cristo. Qual é o espírito que João e Tiago manifestaram? Um espírito de condenação.
um espírito de acusação, um espírito de culpa, de castigo, de punição, de ira de Deus, de juízo do céu. Mas pastor, a ira de Deus não virá. Eu creio, virá. A ira de Deus virá do céu e se manifestará contra toda impiedade. Mas quando a ira de Deus vier, você não estará mais aqui. Portanto, você não foi chamado para pregar a ira de Deus. A nossa mensagem não é essa. Nós não fomos chamados para pregar uma mensagem de condenação, uma mensagem de acusação. Esse certamente não é o nosso espírito. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós não estamos aqui para destruir as almas dos homens. Estamos aqui para alcançá-las, resgatá-las, restaurá-las, salvá-las. De que maneira, pastor? Através da pregação do Evangelho. O espírito do mundo é um espírito de julgamento. O espírito do mundo é um espírito de acusação. O espírito do mundo é um espírito de condenação. Veja, o tempo inteiro, frequentemente a mídia, ela quer escolher alguém, selecionar alguém para excluir, para deletar, para cancelar publicamente, para linchar, para condenar, porque esse é o espírito desse mundo. E quando nós olhamos às vezes para a vida da igreja, nós percebemos esse mesmo espírito presente entre os crentes, nos púlpitos, entre muitos líderes, entre muitos pastores. Mas esse não é o caminho que devemos seguir. A nossa mensagem é a mensagem de que há perdão. Eu vou repetir: há perdão. Diga comigo: há perdão. Fala para o seu vizinho: a sua mensagem é essa: há perdão. Há perdão para quem? Para todos. Não importa suas quedas, não importa suas falhas, não importa os seus erros, a graça de Cristo é maior. Você precisa escolher hoje se o que é maior é o seu pecado ou o seu Salvador. Se existe algo que você poderia fazer ou cometer que o sangue de Jesus não pudesse apagar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Portanto, a nossa mensagem é essa, é a mensagem de Jesus. Diga comigo: há perdão. Há perdão para quem? Há perdão para o homossexual, há perdão para o LGBT, há perdão para todo aquele que tem cometido qualquer tipo de impureza sexual, há perdão para aquele que tem cometido qualquer tipo de pecado, há perdão para aqueles que estão no Congresso Nacional defendendo isso, há perdão para aqueles que praticam o aborto, há perdão para aqueles que defendem o aborto, há perdão para aqueles que querem criar leis para flexibilizar o aborto. Quem está entendendo? Nós somos contra o aborto, nós somos contra a homossexualidade. Nós somos a favor da família bíblica, heterogênica, monogâmica, mas essa não é a nossa mensagem. A nossa mensagem é a mensagem do Evangelho. E o púlpito é um lugar onde o Evangelho deve ser pregado. Qualquer palestrante lá fora é capaz de falar coisas que muitos têm falado no púlpito. Qualquer pessoa lá fora é capaz de falar coisas que nós ouvimos por aí, mas a mensagem do Evangelho só tem você para pregar. Nem aos anjos foi dado o privilégio de pregar o Evangelho. Nem aos anjos foi dado o privilégio de pregar a graça de Cristo. Por que não? Porque eles não foram alvo da graça. Você foi alvo da graça. Você foi alcançado por ela. Ela tocou a sua vida. E hoje você tem o privilégio de sustentar essa mensagem. Alguém concorda comigo aqui nessa noite? A nossa mensagem é uma mensagem que há perdão. Mas pastor, mas essa mensagem então as coisas ficam muito simples? Porque quando você fala isso então é porque você quer ficar em cima do muro?
Você quer ficar bem com todo mundo. Você quer ficar bem com todos os tipos de pessoas. Preste atenção. Quando você diz para o homossexual que há perdão para ele, você acha que você ganha a simpatia dele? Muitas vezes você pode ganhar o ódio dele. Por quê? Porque quando você prega que há perdão, você está querendo dizer que há pecado. Você está querendo dizer que algo de errado está sendo feito. Quando nós pregamos que há perdão, significa então que há pecado. Mas quantos querem admitir que há pecado? E quantos reconhecem que há pecado? Então não pense que a mensagem da graça sempre produz simpatia nas pessoas. Às vezes, a mensagem da graça também produz antipatia. Às vezes, antipatia dos de fora, mas antipatia dos de dentro também. Que dizem que nós estamos pregando a libertinagem. Que dizem que nós estamos pregando a hipergraça. O que é a hipergraça, meu Deus do céu? Paulo disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu creio que hiper é maior do que a graça. Então, aliás, maior do que o super. Então talvez Paulo poderia ter escrito que aonde abundou o pecado, superabundou a hipergraça de Deus. Há perdão, essa é a nossa mensagem. Há perdão para estrupadores de criancinhas, há perdão para pessoas que violentam outras pessoas, há perdão para pessoas que cometeram aqueles pecados que talvez você nunca imaginava que seria capaz de cometê-los. Há perdão. Mas quantos têm coragem de se levantar e sustentar essa mensagem e esse testemunho e dizer: há perdão para você, Deus não desistiu de você, Deus não abre mão de você, Ele tem uma nova história para você. Se você nascer de novo, seu passado é completamente apagado, seu futuro é garantido, um futuro de glória com o passado completamente cancelado. Se isso é hipergraça, eu vim te dizer então que eu sou pregador da hipergraça, porque há perdão. Para quem, pastor? Para todos. O problema é que muitos crentes hoje, ao invés de serem pregadores, eles se tornaram militantes políticos, e a tendência é de levantarmos sempre com uma mensagem de condenação, porque nós estamos lutando pela fé cristã, nós estamos guardando a igreja. Tome muito cuidado com isso, porque não é porque alguém se diz de direita que tem o mesmo espírito que o seu. Não é porque alguém votou no mesmo candidato para a presidência da república que tem o mesmo espírito que o seu. Nós precisamos perceber de que espírito nós somos e qual é a nossa atitude que nós devemos assumir. Quem está entendendo? Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para proclamar a mensagem de boas notícias. Tire essa ideia de que nós estamos aqui para mudar o mundo. Nós não estamos aqui para mudar o mundo. Esse mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui para sustentar a mensagem do Evangelho. Jesus não queria mudar o mundo. Você não vê Jesus incentivando os discípulos a levantar cartazes escrito "Fora César". Vamos acabar com a opressão do Império Romano. Não, Jesus falava de um outro reino. Um reino de paz e de justiça. Só terá um tempo em que a injustiça chegará ao fim nesse mundo, quando o reino do príncipe da paz for estabelecido. É desse reino que nós somos, é desse lugar que nós pertencemos. Essa é a nossa cultura. Nós não estamos aqui para mudar o mundo. Nós estamos aqui para quê? Para edificar a igreja. A igreja é a resposta de Deus para essa cidade. A igreja é esperança para o Rio de Janeiro. A igreja é a resposta de Deus para o Brasil. Como que esse mundo vai mudar? Mudando coração por coração.
através da pregação do Evangelho, que, como lemos ontem, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aquele que crê no Evangelho será salvo. Aquele que crê no Evangelho receberá uma nova vida, uma nova natureza, um novo coração. Ontem eu mencionei aqui, é uma cirurgia espiritual. Aquele coração de pedra é arrancado e você recebe um novo coração com uma nova vida, uma nova natureza. É assim que mudaremos o mundo, mudando coração por coração, coração por coração, coração por coração. Ah, pastor, o que nós precisamos é de leis mais rígidas. O que nós precisamos é eleger uma grande bancada evangélica. O que nós precisamos é ter um ministro no Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. E eu fico ouvindo essas coisas. São os crentes querendo pegar o seu estilo de vida, o seu padrão de vida, e impor sobre outros que não possuem a mesma natureza. Se lei tivesse poder de mudar alguém, Moisés já teria resolvido todo o assunto, e Cristo não precisava ter vindo. Lei nenhuma tem poder de mudar as pessoas. A única coisa que tem poder de mudar é novo nascimento, é mudar o homem de dentro para fora, é mudar a natureza, é mudar o coração. Alguém pode dizer amém? Quantos creem realmente nisso? Diga aleluia. Então, qual que é a militância dos crentes muitas vezes? Eles querem que as pessoas do mundo vivam da mesma maneira como os filhos de Deus vivem. Mas é perda de tempo. Não tem jeito. Não existe essa possibilidade. As pessoas do mundo não mudarão porque criamos leis. O que muda o homem é a experiência de um novo nascimento. Quando ele recebe uma nova vida, uma nova natureza, um novo coração. Se você quer ver vidas realmente sendo transformadas, acredite, o Evangelho, somente o Evangelho, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós não precisamos de uma outra mensagem. Ah, vamos criar leis para proibir a homossexualidade. Tem tanta coisa que é tão burra que as pessoas falam, que talvez nem merece a nossa consideração. A mentalidade de muitos crentes é tão pequena, é tão infantil, é tão carnal, é tão natural, é tão parecida com a dos ímpios, que eles pensam que nós iremos forçar uma sociedade a se tornar melhor. Lei nenhuma muda as pessoas, apenas o Evangelho. Apenas o Evangelho tem poder para mudar a natureza do homem. Esse é o nosso espírito, essa é a nossa mensagem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está percebendo que a graça não é apenas o suprimento para as nossas necessidades? Você está entendendo que a graça não é apenas a resposta de Deus para as suas inúmeras necessidades, mas a graça gera uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, uma nova maneira de enxergar as coisas, uma nova forma de enxergar a realidade à sua volta, uma nova ótica para enxergar as circunstâncias. Tudo a partir dela, você analisa, você observa, você avalia, você enxerga, você discerne, tudo em função da graça. A graça é o perdão para aquele que não merece. A graça é o amor de Deus derramado para aqueles que são inimigos dele. É preciso ter compaixão, ter um coração como o de Jesus, cheio de compaixão. Mas para crescer em compaixão, rapidamente eu quero te dar exemplos na vida do apóstolo Paulo. Eu quero mostrar a você como que Paulo avançou na graça, como que Paulo cresceu no espírito da graça, como que Paulo se tornou alguém mais consistente, mais maduro, mais cheio de compaixão, mais cheio de amor.
e como que ele amadurece até o ponto de chegar à estatura de Cristo. Eu quero ler alguns textos com vocês, alguns textos em ordem cronológica, que foram escritos na ordem das cartas que Paulo escreve. E o primeiro texto que eu quero te convidar a abrir comigo e a ler comigo é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 9. Alguém está aqui comigo ainda? 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Eu quero mostrar a você, em primeiro lugar, qual era a visão que Paulo tinha a respeito dele. Qual era a perspectiva que Paulo tinha a respeito dele mesmo. Pastor, o que isso tem a ver com o Espírito da graça? Sim, porque a graça nunca gera em você soberba. A graça nunca gera em você arrogância. A graça nunca gera em você orgulho. Achar que você é, achar que você tem, achar que você é o máximo. Por quê? Porque isso é justamente o oposto da graça. A graça é um favor imerecido. A graça é para aqueles que não são. A graça é para os fracos. A graça, quando você recebe dela, quando você experimenta ela, quando você abraça ela, você está declarando, testemunhando, confessando que você não é, que você não tem, que você não sabe, que você não tem força, que você não tem habilidade, que você não tem capacidade, que você não tem nenhum merecimento. E se não fosse o amor de Deus, o seu favor imerecido, a sua graça divina, eu jamais estaria aqui. Os improváveis são aqueles que desfrutam da graça. 1 Coríntios 15, 9, Paulo diz, eu quero te ouvir, leia comigo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Não, peraí, Paulo, é isso mesmo? Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno, ele está dizendo, de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. A primeira coisa que você vê Paulo dizendo é, eu sou o menor dos apóstolos. Dentre todos os apóstolos, essa equipe apostólica, essa lista de apóstolos, eu sou o menor de todos eles. Aliás, eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Esse é o Espírito de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, leia mais uma vez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O servo considera o outro maior. O servo considera o outro superior. O servo considera o outro melhor. E é por isso que ele está ali com essa disposição de servir. Então, quando o apóstolo Paulo afirma que ele era o menor entre todos os apóstolos, é porque não há maneira de você expressar o Espírito de Cristo e manifestá-lo se julgando maior do que outros, se julgando superior e melhor do que outros. Quando você se relaciona com alguém e você considera aquela pessoa maior do que você, e você considera aquela pessoa mais madura do que você, você considera aquela pessoa como uma inspiração, a sua postura é de honrar, a sua postura é de celebrar, a sua postura é de respeitar, é de reconhecer, a sua postura é de servir. O Espírito de Cristo não é nem de você se considerar um igual. O Espírito de Cristo é de você se considerar menor. É aí que nós começamos a manifestar o Espírito da graça, servindo, tendo um coração para servir. Servir quem, pastor? Todos os tipos de pessoas, sem preconceitos. É servir até o ponto de ter disposição de ser mal interpretado.
é servir e ter esse coração para servir, de ter disposição, de ser até criticado por outras igrejas na cidade, eu não sei, aqui. Mas em Belo Horizonte, frequentemente eu escuto que a igreja não é da parede preta que prega aquela mensagem, não é da igreja da porta larga. Nunca medi a porta, mas eu sei que a porta é Jesus. Se nós queremos servir todas as pessoas, nós precisamos ter a disposição de receber, de acolher, de amar, de cuidar, de nos relacionar com todos os tipos de pessoas. Quem está entendendo? Pergunta para o seu vizinho: você está preparado para ser criticado? Você está preparado para ser mal interpretado? Você está preparado para servir todos os tipos de pessoas, sem distinção, sem preconceito? E assim, uma igreja que manifesta o Espírito de Cristo, o Espírito da graça, é uma igreja que serve. Alguém está aqui comigo ainda? Jesus, ele vem para servir. Jesus, ele vem para oferecer a própria vida. Jesus, ele vem para derramar a sua vida. Ele ama até o fim, até as últimas consequências. Ele ama por inteiro, ele ama por completo. E por isso que naquela ocasião em que os discípulos estavam ali, talvez pensando quem seria aquele que iria se dispor, e iria levantar e lavar os pés dos demais, enquanto eles estavam se vendo como iguais, enquanto eles estavam sentados na mesa como iguais, Jesus se levanta, ele pega a bacia com água, ele pega a toalha, e ele se dispõe a lavar dos pés daqueles que se achavam iguais, porque ele vem para servir. Vamos lembrar disso. Esse acontecimento no dia da ceia, João capítulo 13, versos 6 em diante. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? E o que o Senhor, ele fala para Pedro? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha que declaração forte de Jesus. Quando você for ler o texto bíblico, você precisa ler o texto de forma precisa. Jesus não está afirmando: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte em mim. Porque se essa fosse a afirmação de Jesus, Pedro estaria ali sendo condenado. Pedro estaria ali sendo condenado ao inferno, e não haveria salvação para ele. Mas não é isso que Jesus está afirmando ou declarando. Jesus está dizendo: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Ter parte comigo significa ter comunhão comigo, estar comigo, estar associado a mim. Qual que é a condição para termos comunhão com o Senhor? É sermos servidos por Ele. A religião nos ensina simplesmente a como servi-lo, e pensamos em inúmeras maneiras de servi-lo e de agradá-lo. Mas o Evangelho não apenas nos enche desse espírito que tem disposição para servir, mas o Evangelho proclama que é o nosso Deus que nos serve. Você consegue perceber as implicações práticas disso? A Bíblia fala, por exemplo, que na ocasião do arrebatamento, o Senhor Jesus, ele virá com os seus servos, e ele sentará todos eles, e ele mesmo irá servi-los. Sabe o que acontecerá na glória? A mesa será servida, a mesa será posta, a mesa será colocada, e não serão anjos que virão nos servir, mas Ele mesmo irá nos servir, porque esse é o Espírito de Cristo. Nós temos um Deus que nos serve. Esse é o Espírito de Jesus. Na visão
que João tem em Apocalipse, no capítulo 1, Jesus não está vestido como um grande rei, poderoso, glorioso, grandioso, mas ele está vestido com roupa de servo, e ele está andando entre os candelabros, servindo a igreja, porque o nosso Deus, ele nos serve. Você, quando permite ser servido por ele verticalmente, menos você vai condenar os outros, menos você vai se achar superior a outros, menos você vai se considerar maior ou melhor do que outros, e mais horizontalmente você irá servir. Esse é o nosso espírito. Só que Paulo não parou por aí. Paulo continua crescendo, Paulo continua avançando, e nós vamos avançar também. Quantos estão avançando na graça? Em Efésios capítulo 3, no verso 8, olha outra declaração que Paulo faz, acompanhe comigo. Efésios 3:8, ele diz: a mim, o menor. Agora ele não diz que ele era o menor dos apóstolos, mas o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Primeiro Paulo começa dizendo que ele era menor dos apóstolos, que ele nem era digno de ser chamado de apóstolo. Só que está pouco para ele, não é o bastante para ele. Ele continua crescendo e avançando, e nesse processo de crescimento, de maturidade, ele descobriu que ele é o menor entre os irmãos. Mas pastor, Paulo falou isso porque ele era uma pessoa modesta. Veja, esse não é o Espírito de Cristo. Falsa modéstia. Paulo não era assim. Paulo certamente não escreveu algo para fazer média. Paulo certamente não falou algo para parecer bonito, algo que era politicamente correto. Paulo entendeu que quanto mais eu tenho o Espírito de Cristo, quanto mais eu cresço, quanto mais eu avanço, quanto mais eu amadureço, mais eu percebo coisas. Mas não é perceber para se colocar debaixo de culpa e de condenação, não. Mas é perceber para exaltar a graça, para magnificar a graça de Cristo. Paulo então, ele chega a uma conclusão, é um fato. Ele tem essa percepção clara: eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, eu sou o menor entre todos os irmãos. Mas ainda assim, Deus me deu o privilégio de proclamar as riquezas insondáveis de Cristo. E quanto mais eu percebo a minha condição tão pequena, tão limitada, mais a graça se torna extraordinária. É esse lugar que a graça irá nos levar. Não é para um lugar de superioridade, mas é para uma posição de servo. Quanto mais você entende o Espírito de Cristo, quanto mais você tem revelação do Espírito da graça, mais você percebe o quanto você não tem, mais você percebe o quanto você não é, e mais você percebe o quanto você reconhece que depende dele. Mas Paulo não para, ele continua crescendo, ele continua avançando. Quantos não irão parar também? Irão avançar? Diga amém. 1 Timóteo então, no capítulo 1, no verso 15, leia o texto, ele diz: fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Essa palavra aqui que Paulo se refere em 1 Timóteo, é a palavra do Evangelho, é a palavra da graça, é a mensagem do Evangelho. E aí ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar a quem? A Madre Teresa de Calcutá. A mensagem do Evangelho é crer que Deus é aquele que justifica o ímpio. Ele não veio para salvar gente boa, Ele não veio para salvar os justos, Ele não veio para salvar os moralistas, Ele não veio para salvar os melhores. Não são os íntegros,
mas aqueles que reconhecem, aqueles que admitem que são pecadores. Olhe para mim, se tivesse algo que você mesmo pudesse fazer para ser salvo, porque normalmente quando você pergunta para as pessoas aí fora, você crê que se você morresse agora mesmo, você seria salvo, desfrutaria da eternidade? Algumas pessoas respondem assim: eu creio que sim, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa que pratica caridade, eu sou uma pessoa solidária. Mas preste atenção, se tivesse algo que você pudesse fazer para ser salvo, Cristo não precisava ter vindo. Cristo veio porque não há nada que você possa fazer, nenhuma boa obra é capaz de conquistar a sua salvação. Você precisa reconhecer que depende de um Salvador. Porque se tivesse algo que você pudesse fazer, bastava você se empenhar um pouco mais, bastava você se esforçar um pouco mais. Mas quando você reconhece e admite: eu preciso de um Salvador, eu dependo de um Salvador. Quantos aqui realmente precisam de um Salvador? Mas muitos crentes pensam que Ele nos salva apenas no dia em que nós viemos à frente a um apelo, o confessando, crendo com o nosso coração, e aí nós somos salvos do inferno. Não, Ele permanece te salvando até hoje. Ele te salva de um casamento ruim, Ele te salva de uma vida miserável, Ele te salva de relacionamentos ruins, Ele te salva de relacionamentos quebrados com os seus filhos, Ele te salva de uma enfermidade. Cristo permanece sendo o nosso Salvador. Aleluia! Então esse é o Evangelho. É por isso que nós não brincamos com o pecado. O pecado é algo tão sério que Deus desceu da glória para resolver o problema do pecado. Você tem ideia do que é isso? Você tem dimensão do que é isso? Talvez nós nunca entenderemos, nós não sabemos qual é a distância entre o céu e a terra. Mas o pecado é algo tão sério que Deus desceu da glória para solucioná-lo. Você tem ideia? Aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, Ele precisou aprender a falar. Aquele que iria andar sobre as águas, Ele precisou aprender a andar. O Deus de toda a glória diminuiu e se encarnou e se fez homem e servo para nos salvar e nos resgatar. E como um cordeiro inocente, sem culpa, o seu sangue é poderoso para completamente nos lavar, nos perdoar e quitar a nossa dívida. Mas Paulo acrescenta no final, a respeito dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Primeiro ele diz que ele era o menor dos apóstolos. Depois, mais para frente, ele continua crescendo, ele diz: não, eu sou o menor entre os irmãos. Só que agora ele está dizendo que entre os pecadores ele é o principal. Para chegar nesse estágio, você tem que crescer demais e avançar demais nesse espírito da graça, de não se achar melhor, de não se achar superior, ao ponto de poder levantar o seu dedo e apontar as falhas, os erros, as limitações e as deficiências das pessoas. Eu quero concluir lendo com você 2 Timóteo no capítulo 4, porque Paulo escreve um texto para Timóteo no final do seu ministério, no final da sua jornada ministerial. Paulo está ali descrevendo a sua situação, se sentindo sozinho, abandonado, e ele diz: Timóteo, vem logo, me traz a capa, o inverno está chegando, a situação está crítica, traga a roupa para que eu possa me aquecer. Vem logo, Timóteo, porque não há ninguém, não há mais ninguém, e traga os livros. E é assim que Paulo, no final do seu ministério, encerra a carta. Só que aí
ele está orientando Timóteo, dizendo no verso 14: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Paulo escreve: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: eu estou entregando ele nas mãos de Deus. Quando um crente entrega alguém nas mãos de Deus, não é? Geralmente não é assim. Hoje eu te entrego nas mãos de Deus, porque para alguns estar nas mãos de Deus é o pior lugar que alguém possa estar. Mas se Paulo está dizendo aqui: estou te colocando nas mãos de Deus, que você receba a paga, como que Paulo faz uma afirmação dessa? Então Paulo não tinha o Espírito de Cristo, então Paulo não manifestava o Espírito da graça, porque o que Cristo declarou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Esse é o Espírito de Cristo. Ele diz: há perdão. Eu amo essa expressão, porque é um decreto divino, ela repercute até hoje, alcança a nossa vida, toca a nossa história. Amém, meus irmãos? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Veja Estevão, na ocasião do seu martírio, ele manifestou o Espírito de Cristo, ele manifestou o Espírito da graça. Quais foram as palavras que Estevão disse? Quando ele estava sendo ali apedrejado, quando ele estava ali ensanguentado, a Bíblia fala então que o céu se abre ali, aparece ali um anjo cheio de glória, e o céu se abre sobre Estevão. Jesus de pé, ele veio para recebê-lo, mas o que Estevão fala, o que ele declara? Atos capítulo 7, verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Estevão está dizendo: esse pecado contra mim, isso que eles estão fazendo comigo, eu quero dizer que eles não me devem nada, eles não são devedores meus. Esse é o Espírito de Cristo. Só que Paulo, quando vai falar a respeito de Alexandre, o latoeiro, ele diz: Deus dará a ele a paga. Então, pastor, isso quer dizer que Paulo não tinha o Espírito da graça? É porque está faltando uma peça no quebra-cabeça, e a peça que está faltando é o verso seguinte. 2 Timóteo no capítulo 4, no verso 15, ele diz: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. A quem que Alexandre havia resistido? A palavra. Qual era a palavra que Paulo pregava? O Evangelho. Paulo estava pregando o Evangelho, Paulo estava sustentando a mensagem do Evangelho, mas Alexandre se levantou contra ele para resisti-lo, para paralisá-lo, para prejudicar. E Paulo diz que causou a ele muitos males. Veja, esse cara, ele não se levanta para me resistir. Não é a pessoa de Paulo, mas é a mensagem do Evangelho. Então você percebe como que a coisa muda de figura? Veja que a sua postura ao se defender às vezes é uma, mas às vezes a sua postura ao defender a mensagem do Evangelho é outra. E Paulo continua, olha o verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Não te dá uma gastura isso? Paulo pregou o Evangelho, Paulo treinou tantos ministros, Paulo plantou tantas igrejas, Paulo tocou tantas pessoas, escreveu 75% do Novo Testamento, e no final não teve ninguém com ele, não teve ninguém para defendê-lo, ele ficou sozinho. Certamente isso deve ser muito ruim. Tanta deslealdade, tanta desonra. Mas qual que é a postura de Paulo quando algo tem a ver com ele? Ele escreve dizendo no texto: que isso não lhe seja posto em conta. Espera aí, por que Alexandre vai ter a paga?
E por que esses que me abandonaram e que me deixaram, nada será cobrado deles? Porque quando Paulo luta pelo Evangelho, a postura dele é uma: aquele que resiste à pregação do Evangelho constitui-se inimigo de Deus, porque está impedindo que o Evangelho seja pregado, está impedindo que pessoas sejam alcançadas, está impedindo que pessoas sejam salvas, porque não há salvação por outro meio. Então Deus vai dar a paga para eles, porque eles estão desonrando, desprezando, diminuindo a obra de Cristo, a obra do Filho de Deus. Então Paulo fala: cuidado, vocês podem me abandonar, vocês podem me deixar, podem me resistir, podem falar mal de mim, podem me criticar, podem me intimidar, podem se levantar contra mim, mas eu quero te dizer que vocês estão todos perdoados. Vocês não me devem nada, não tenho nada contra vocês, mas tudo aquilo que é feito contra o Evangelho, contra a mensagem do Evangelho, muito cuidado, Deus vai te dar a paga. Já percebeu que a postura dos crentes às vezes é completamente inversa a essa? Se alguém fala algo contra mim, eu fico furioso, fico indignado, preciso me defender, preciso falar algo pior. Mas quando algo é falado a respeito do Evangelho, nem nos importamos, nem ligamos, não estão preocupados com o Evangelho, mas apenas com eles mesmos. Mas a preocupação de Paulo é diferente. Quando colocam Cristo pelas portas do fundo, Paulo se levanta. Mas quando as pessoas ofendem a pessoa dele, ele diz: estão perdoados, não me devem nada. Esse é o Espírito de Cristo. Eu quero, para terminar, ler o último texto com você, em Romanos capítulo 9, verso 1 em diante. Eu queria te convidar a ler comigo esse texto bem alto com a sua voz. Eu amo esse texto. Olha o que Paulo diz. Olha Paulo aqui expressando o seu coração, o seu sentimento, o espírito que ele manifestava. Leia comigo, Romanos capítulo 9, verso 1 em diante. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Leia mais alto: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, leia, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que Paulo está escrevendo aqui? Eu vou dizer para você. Ele está dizendo: eu amo tanto essas pessoas, eu tenho tanto amor por essas pessoas, eu tenho tanta compaixão por essas pessoas que estão perdidas, eu tenho tanta compaixão pelos meus compatriotas. Deus sabe que aquilo que eu estou falando é a verdade, que eu estaria disposto, caso fosse possível, ser amaldiçoado, ser lançado ao inferno, se isso se resultasse na salvação deles. A palavra anátema significa maldição, amaldiçoado. Eu nunca pensei assim, eu nunca pensei dessa forma, nunca cheguei nesse ponto. Não sei contar você, mas eu nunca cheguei nessa forma de enxergar. Você tem que lembrar quais eram as pessoas que Paulo estava se referindo. Eram as mesmas que o perseguiram em todo lugar que ele ia, eram as mesmas que diminuíam o seu ministério, que desconstruíam a sua mensagem, que afirmavam que ele não era um apóstolo legítimo. Eram as mesmas que por várias cidades em que ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi resistido, ele foi açoitado, ele foi abandonado, ele foi apedrejado em Éfeso, ele foi dado ali como morto. Quem fez isso? Esse pessoal, os seus compatriotas, os judeus. O que eles queriam era a morte de Paulo. Mas Paulo afirma: Deus sabe que eu falo a verdade. Se fosse possível, eu desceria ao inferno pela salvação deles, eu morreria por eles,
eu entregaria a minha vida por eles. Esse é o Espírito de Cristo no nível, diria, mais elevado, mais superior. Você está entendendo? Porque é isso que Cristo fez. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que maneira? Ele se fazendo maldição em nosso lugar. Cristo se fez anátema, literalmente. Ele se fez maldição, literalmente. Ele entregou a sua vida, literalmente. Ele foi separado do Pai. Ele experimentou a ira de Deus na cruz, literalmente. Ele desceu ao inferno, literalmente. O nosso pecado foi deixado no mais profundo abismo da morte. E tudo isso por compaixão, tudo isso por amor, tudo isso porque Ele veio para salvar aquele que está perdido. E por isso Ele tinha disposição de se fazer amaldiçoado. Paulo está falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. Também se dispôs a ser amaldiçoado. Paulo chegou ao ponto de se parecer tanto com Jesus, de se parecer tanto com Cristo, que o desejo do coração dele era exatamente o mesmo desejo do coração de Jesus. Como que Paulo chegou nesse estágio? Será que ouvindo algum treinamento, 5 passos para se parecer com Jesus? Será que ele se esforçou muito para chegar nesse lugar? Paulo se pareceu muito com Jesus, ao ponto de expressar o mesmo desejo, o mesmo sentimento, o mesmo coração. De que maneira? Ele mesmo diz, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu quero te ouvir. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Não será pelo seu esforço, não será pela sua performance, não será por algo que você mesmo possa fazer. Você apenas tem que olhar para Jesus, você apenas tem que contemplá-lo. E quando você contempla, você fica vislumbrado, embriagado. E como alguém que chega aqui no Rio de Janeiro, nunca viu um mar na sua frente, e ele olha para essa praia, esse mar maravilhoso, e ele fica completamente embriagado. E é assim que quando nós olhamos para Jesus, para a obra do Calvário, para a obra da redenção, para a sua maravilhosa graça, nós ficamos completamente embriagados, e glória de Deus é acrescentada nas nossas vidas, e de glória em glória nós seremos transformados. Esse é o nosso espírito, esse é o nosso sentimento, essa é a nossa atitude, essa é a nossa postura, essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso coração, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa pregação, e esse é o testemunho que vamos sustentar. A nossa mensagem